Olá pessoal, eu sou Breno Lucano, sou um pesquisador de estoicismo, de filosofia estoica, e hoje vou, juntamente com vocês, mostrar um discurso que Marco Aurélio, filósofo estoico, fez aproximadamente no ano 185, por ocasião da morte do usurpador Avídio Cássio. Antes, contudo, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, já estarão sempre contribuindo para que nós possamos sempre estar produzindo mais material, mais vídeos para vocês de qualidade. Eu vou mostrar para vocês na tela do meu computador. Acompanhe aí. É sabido que Marco Aurélio fez um discurso no Senado por volta do ano de 175, por ocasião da morte, do assassinato do usurpador Avídio Cássio. Vamos dar uma lida nesse discurso e ver algumas informações importantes a respeito dele. Venha conosco, continue assistindo o vídeo. Muito bem, pessoal. Como todos sabem, Marco Aurélio sofreu um processo político que foi uma usurpação de alguém que pretendeu conquistar o trono para si. No século III depois de Cristo, houveram vários usurpadores. Mas isso também aconteceu no segundo século com Marco Aurélio, através de um dos seus principais generais, que foi o cara que realmente conquistou a Guerra dos Partos nos anos 60. Logo que estourou quando Marco Aurélio assumiu o poder com Lúcio Vero, que estourou a Guerra dos Partos, e o general que realmente venceu a guerra, é claro que na verdade Lúcio Vero toma toda a glória, porque ele é o Augusto, mas o general que de fato foi para o campo de batalha foi Avídio Cássio, que foi esse que na verdade, lá em 175 aproximadamente, tenta usurpar o poder. Acontece que mais ou menos lá em 174, 75, quando Marco vence a primeira guerra germânica contra os sármatas, Áziges, Quados, mais ou menos entre 74 e 75, que é mais ou menos quando ele começa, logo depois que ele começa a escrever meditações, mais ou menos por esse período aí, Faustina morre. E um outro problema acontece, que esse general, que segundo as más línguas, ele leva as pessoas a acreditarem, os soldados, os legionários a acreditarem que Marco tinha morrido. Então ele assume, teoricamente, o poderio, isso nas margens lá do Império, evidentemente ele teria que chegar ainda a Roma e teria que ser reconhecido tanto por todas as legiões como pelo Senado. Muito bem, acontece que algum tempo depois, acho que uns 2, 3 meses depois dele teoricamente assumir ou dizer que ele é o próximo Augusto, quando os legionários descobrem que Marco está vivo, eles próprios, os legionários, matam esse general, Avídio Cássio. E Marco, pelo que História Augusta nos conta, não gosta do fato dos legionários terem matado Avídio Cássio. Tanto é que depois que ele chega ao Senado, ele volta a Roma e está diante dos senadores, ele faz um discurso que aparece em História Augusta, que é esse discurso que eu vou ler com vocês e analisar alguns pontos. Ele fala assim, diante dos senadores: assim, uma vez que se congratularam com a minha vitória, ó paz com Cristo, com os Cristos. Esse termo paz com Cristos, a própria História Augusta, ele informa que é uma fórmula utilizada pelos romanos para se referir ao Senado, aos senadores. É uma fórmula que foi engendada por Júnior Bruto para se referirem aos senadores. É um termo jocoso e politicamente correto na época. Ó paz conscritos, faço o meu genro
refiro-me a Pompeiano, cuja idade deveria ter sido recompensada já há algum tempo com o consulado, não tivessem surgido alguns homens a quem a República teve de retribuir o que lhes era devido. Esse Pompeiano foi um outro general dele, que ele deu a mão de Lucila em casamento. Logo que Lúcio Vero morre, em 169, ele dá a mão da filha a esse outro general, Pompeiano. Então esse Pompeiano se torna genro dele. Mas isso lá em 169, isso daqui em 175. Marco continua. Agora, no que diz respeito à rebelião de Cássio, rogo-vos e imploro-vos, ó pais conscritos, que ponhais de lado a vossa severidade e mantenhais a minha piedade e clemência, ou antes a vossa, e que o Senado não execute ninguém. Era muito comum que eles executassem tanto o usurpador quanto a família toda. Ele está defendendo aqui tanto Cássio, que na verdade já estava morto, quanto também a família dele. Que nenhum senador seja punido, né? Os senadores que estivessem envolvidos com a usurpação de Cássio. Ele não queria que matasse nem Cássio, nem os senadores que estivessem envolvidos nesse embate político. Que nenhum senador seja punido, que não seja derramado sangue de nenhum homem nobre, que os deportados regressem e que os proscritos recuperem os seus bens. Quando não era morto, os rebeldes tinham todos os bens recolhidos pelo Estado. Ele não queria que nenhuma coisa nem outra acontecesse. Continua ele, na entrada 5. Pudesse eu também fazer subir muitos dos infernos. Com efeito, ao imperador nunca é agradável vingar-se da sua própria dor, pois, por muito justa que ela seja, terá sempre visto como uma violência. Por isso, deveis oferecer indulgência aos filhos, ao genro e à mulher de Avídio Cássio. Mas por que digo indulgência quando eles nada fizeram? Então, Cássio tenta usurpar e ele entende, com toda a piedade dele, que Avídio não fez nada de mal. Que vivais, portanto, em segurança, sabendo que vivem sob Marco. Essa daqui é uma das passagens que eu acho mais bonitas de Marco. Mais bonita até do que as passagens escritas em Meditações. Que vivam, portanto, em segurança, sabendo que vivem sob Marco. É como se Marco realmente é divinizado, e Marco foi divinizado depois que morre, ele se torna um deus. É um Deus que abraça todo mundo. É um Deus que, estando presente ao lado de Júpiter, protege inclusive os rebeldes. Que vivam em parte que lhes pertence ao patrimônio dos seus pais, usufruindo do ouro, da prata, das vestes, que sejam ricos, estejam em segurança, viajem livremente e levem consigo aos confins de todo o mundo e de todos os povos, a exemplo da minha piedade e da vossa. E isto de conceder a indulgência aos filhos, aos cônjuges dos proscritos, nem é grande clemência, ó pais conscritos. Peço-vos, pois, que livreis da morte, da proscrição, do medo, da infâmia, da inveja, enfim, de todas as injúrias que lhes possa vir a ser feitas, os cúmplices que pertenceram à ordem senatorial e equestres. Mais uma vez, todos aqueles, tanto da ordem senatorial, quer dizer, os senadores, quanto da ordem equestre, quer dizer, os cavaleiros, que estivessem envolvidos, ele perdoaria. E que, enquanto eu governar, quer dizer, Marco, outorgueis o seguinte: todo aquele que cair em luta por causa de um tirano seja elogiado depois de morto. Esse daqui, então, é o discurso que Marco preferiu no Senado, que eu acho muito interessante. Eu, pessoalmente, tenho algumas ressalvas com relação a esse texto. Embora História Augusta relate que esse foi um texto escrito por Marco Aurélio, uma ressalva que eu faço é que essa piedade me parece muito mais cristã que romana, propriamente dito.
o nosso grande amigo, professor, pesquisador também Aldo Dinucci, ele lembra que a clemência faz parte dos príncipes. Todos os príncipes tinham essa questão da clemência, da piedade, né? De dar indulgência aos criminosos, né? O próprio Augusto fez isso. Essa é uma forma de ver. Por outro lado, eu levo em consideração que História Augusta é um texto que foi escrito no século III, portanto Marco já estava morto. No século III, é um período histórico em que, evidentemente, o estoicismo já tinha acabado, já não existia mais estoicismo, e é um mundo já cristianizado. Os autores que escreveram História Augusta o escrevem segundo o prisma cristão. Ou seja, tudo isso que eles fazem que Marco fale no Senado, eles transcrevem isso de acordo com o prisma cristão, do meu ponto de vista. Então, é possível que Marco tenha dito isso de acordo com uma tradição de indulgência dos príncipes? É possível. Também é possível que os autores que escreveram História Augusta transcreveram ou criaram Marco Aurélio cristianizado para poder valer ou favorecer o imperador que é quase um cristão. Também é possível. Temos aí dois Marco Aurélios. Temos um Marco Aurélio que é romanizado e temos um Marco Aurélio que é cristianizado. E essa do meu ponto de vista, é uma perspectiva muito pertinente. Tanto é que Marco Aurélio, posteriormente, ele vai ser muito confundido com os próprios cristãos. Ele foi um quase cristão, né? Como muitos cristãos vão gostar de dizer. Então, será que isso realmente, esse discurso de clemência, será que não tem algo aí de cristão? A gente pode realmente se questionar com relação a isso. Pessoal, esse então era o objetivo da minha exposição de hoje, desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Compartilhe, porque aí a gente vai até ajudar a ter outras visões a respeito de Marco Aurélio. Ative as notificações também, assim vocês estarão sempre a par das nossas atualizações. Até a próxima!